Quais são os cuidados que você deve ter ao analisar a documentação na hora de comprar um imóvel? Olá, aqui é o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu trouxe um especialista em direito imobiliário para falar com a gente sobre esses cuidados que você tem que ter para poder analisar de uma forma mais rápida, digamos assim, a documentação de um imóvel que você queira comprar. O nome dele é Virgílio e ele escreveu um livro também chamado Guia Prático para Venda e Compra de Imóveis sem Ação Judicial. E aí a gente vai também conversar um pouco sobre o livro que ele escreveu e vamos dar algumas dicas que ele deixou lá no livro. Mas é isso então, vamos direto para essa entrevista. Até mais! Olá, aqui é o Rafael Yanti e eu tenho o prazer de trazer para uma conversa aqui comigo o Virgílio. Tudo bom, Virgílio? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está, Rafael? Eu estou muito bem também, Virgílio. Muito obrigado, Virgílio, pela tua participação aqui com a gente. E seria muito bom se tu começasse contando para nós quem tu é e como é que tu começou nessa área imobiliária. Bom, sou advogado, já estou na área especificamente como advogado há pelo menos 17 anos, mas sempre trabalhei envolvido na área jurídica, né? Inicialmente eu comecei a trabalhar na área criminal, trabalhei nessa área praticamente 3 anos consecutivos. Depois eu acabei me especializando na área civil, que é a parte que envolve direito de propriedade, direito de família, e por aí, nesses processos, eu fui atuando na parte de direito imobiliário, que também envolve questões de, de imóveis que estão para serem vendidos, que precisam de análise de documentação, processo de inventário, né? Divisa de patrimônio no caso de um divórcio, né? Então eu acabei me envolvendo mais com essa área e com isso é que eu sempre digo, o advogado tudo bem, ele escolhe para que área que ele quer atuar, mas quando você está na praça trabalhando com vários clientes, a própria área te escolhe, porque você começa a dar uns resultados satisfatórios, e as pessoas vão te contratando e você acaba focando só naquela área específica, né? Entendi, entendi. Então quer dizer que com o passar do tempo, tu foi indo para a área de imobiliária por talvez um pouco de interesse teu também, e daí depois de um tempo foi os próprios clientes que acabaram pedindo mais ajuda nessa área. Uhum, exatamente. Foi uma consequência, né? Show Foi de um bola. trabalho e também por gostar também, eu acho que é mais, de todas as áreas jurídicas, essa é uma das áreas mais interessantes, porque muitas das vezes você começa e termina, né? E não fica muito na dependência do judiciário em algumas questões, né? Então, Sim. às vezes você consegue evitar um problema jurídico só mesmo para uma análise de documentação, uma orientação aqui, acolá, e a coisa vai andando direitinho, né? Entendi. E qual que é, Virgílio, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm quando elas vão comprar um imóvel ou quando elas vão vender um imóvel na questão jurídica, na questão de documentação? O que que tu consegue ver como maiores dificuldades delas? Bom, a princípio, assim, não é muito complicado a parte de documentação imobiliária, partindo do princípio que a documentação imobiliária tem que ter uma origem, né? Quem está vendendo, se esse imóvel se tem algum tipo de impedimento, né? Então, às vezes, no geral, às vezes é falta de informação. Por isso que, às vezes, eu sempre digo que uma transação imobiliária é importantíssimo que tenha um corretor de imóvel para dar uma segurança e saber orientar o cliente, né? Mas, enfim, a ideia é que a pessoa sempre saiba o que está comprando e o que está vendendo, principalmente comprando. Às vezes a pessoa está vendendo o imóvel, ela não sabe que o imóvel, ela morou na casa, ela construiu a casa,
ela não fez averbações, ela não registrou nada, e o imóvel fica lá exatamente irregular. Então é importante a pessoa saber o que está vendendo para não ter risco de responder um processo de estelionato, né? Supostamente vender uma coisa enganando uma outra. Na verdade, a pessoa não está enganando ninguém. É que ela simplesmente não sabe que o imóvel precisa fazer inventário, precisa averbar a construção, né? Então essas são as dificuldades maiores. Um pouquinho de informação a pessoa consegue desenvolver bem. Entendi. Então, tu diria que uma das principais dificuldades nesse início de compra e venda é a falta de conhecimento do que tu está comprando ou do que tu está realmente vendendo. Exato. É não entender o processo. Na verdade, assim, eu entendo como até simples, né? Não entender exatamente, não se focar somente, eu quero comprar uma casa e pronto, eu tenho um financiamento, eu quero fazer um financiamento bancário, mas as pessoas não sabem também que para fazer um financiamento bancário, muitas vezes não pode comprometer mais que 30% da renda, às vezes ela não sabe o processo de venda em si, em ver se ela pode pagar aquele imóvel. Então, o que acontece? A pessoa já vai comprando, dá um sinal, e depois ela vai ver lá na frente que o banco não aprova o financiamento, o imóvel está irregular, e, enfim, ela já deu o sinal, o vendedor não quer devolver o sinal, e já envolveu o corretor, que talvez não tenha tido cuidado de analisar a documentação, né? E foi um corretor que não seja credenciado, né, ao crédito, né? Esse é o problema. Mas é a coisa que dá para, com um pouquinho de paciência, você consegue fazer uma boa compra de imóvel. Entendi, perfeito. Bom, pessoal, eu só quero deixar aqui, eu não disse isso no início da nossa entrevista, mas o Virgílio, ele é autor de um livro, o livro se chama Guia Prático para a Venda e Compra de Imóveis Sem Ação Judicial. E, Virgílio, eu queria que tu me contasse um pouco da tua motivação para escrever esse livro, o que tu quis trazer nesse livro para as pessoas. Me conta um pouquinho sobre essa ideia do livro. Bom, a ideia partiu de orientar as pessoas, até mesmo aquelas assim, quando você pensa num advogado, no Brasil em geral, você pensa sempre no advogado para resolver um problema. Poucas as vezes a pessoa contrata um corretor, alguém para orientar antes do processo. A ideia do livro foi exatamente atender as pessoas leigas. Não é um livro voltado, não é um livro técnico para profissionais do ramo, pode até servir, mas é mais especificamente um manualzinho, tipo um guia prático, que a pessoa, estou comprando imóvel na planta, cuidado que eu tenho que ter? Eu preciso verificar se a construtora tem também um bom histórico, se ela já entregou obras, entendeu? Se ela não tem dívidas com o INSS, porque depois o imóvel não adianta, você não consegue passar para o teu nome se você é construtora. Então, e vendas de particular, por exemplo, um imóvel se às vezes está irregular, né? Então, foram coisas muito simples que eu consegui elaborar e colocar no guia, para que pelo menos a pessoa tenha um início de uma análise dessa documentação. É claro que cada situação tem uma interpretação, aquela coisa toda. Mas se, por exemplo, começa a ter algum problema, aí é a hora dela esquecer. Olha, eu vou precisar contratar um advogado, alguém para dar uma assessoria, porque eu estou vendo que está meio complicado esse imóvel aí, entendeu? A ideia foi essa, simplificar. Porque a maioria dos imóveis, eles são regulares, eles são aptos para venda e compra, entendeu? Mas é o cuidado que precisa ter, basicamente é um paliativo para a pessoa não se dar mal, entendeu? Entendi. Eu te perguntei essa pergunta agora, porque quando a gente conversou antes, tu me contou um pouquinho da tua motivação de fazer o livro, e é uma motivação bem próxima da que eu tenho no meu canal, que é trazer informações mais simples e que as pessoas leigas consigam entender. E tu pegou essas informações
da área de documentação imobiliária, da área que normalmente é mais técnica para os advogados, para a parte jurídica, e conseguiu trazer elas com uma linguagem, com uma forma mais simplificada para quem é leigo consiga entender. E parabéns por essa iniciativa, Virgílio. E agora eu queria perguntar para ti, se tu pudesse dar algumas dicas para alguém que está querendo comprar um imóvel. Tu acabou de dizer que normalmente os imóveis estão regulados, normalmente a compra não é tão complicada, mas algumas situações vai ser mais complicado e também vai exigir um pouquinho mais de cuidado do comprador. O que o comprador deve, vamos supor assim, uns 3, 4 passos iniciais que o comprador tem que dar para realmente fazer uma compra segura no quesito documentação, no quesito nessa parte? Olha, eu diria assim, em poucas palavras, o comprador, digamos que o imóvel pronto, né, usado, não da planta. A planta é aquele negócio, você tem que ver o histórico da construtora, verificar se a construtora constrói, entrega bem, com habites, né, para a pessoa poder morar no imóvel, e depois, no caso de precisar vender, porque todo imóvel tem que ter liquidez. Não adianta você comprar um imóvel e morar bem, num dia você vai precisar vender e ele não conseguir. Então, imóvel na planta é essa preocupação. Imóveis usados, com a maior parte das vendas, eu diria que a pessoa precisa tirar uma certidão de propriedade, que você tira no cartório de registro de imóvel, que aqui em São Paulo a gente costuma dizer tirar uma matrícula atualizada. Na verdade, é uma certidão que lá todo imóvel ele tem uma inscrição, que é de matrícula. Antes chamava-se transcrição imobiliária, hoje chama-se matrícula, matrícula do imóvel, certidão de propriedade. Então você tira essa certidão de propriedade, a primeira coisa para você certificar se aquela pessoa que está te vendendo o imóvel é exatamente aquela que está na matrícula. Por exemplo, se tiver tudo certinho, você parte para o segundo ponto, que é verificar se o imóvel tem débitos. Na prefeitura, você pede um espelho do IPTU com o número do contribuinte. Depois desse ponto, estando ok, você vai para os débitos do vendedor. Se ele não tem nenhum problema judicial, né? Tudo é uma questão de análise, tá? Na matrícula você vai ver lá, se ele tiver um problema com esse imóvel, vai estar constando uma penhora, alguma restrição. Mas aí sim, voltando para a questão de certidões, aí você tem que tirar umas certidões de cartórios de distribuidores cíveis. Você precisa verificar se essa pessoa tem restrição no SPC Serasa, ou seja, que essas dívidas possam vir dar problema no caso futuro, né? Então, assim, resume-se, verificar se o imóvel tem pendência, tem alguma restrição, ou as dívidas das pessoas, do vendedor. Por quê? Pode ser que tenha alguma dívida que não esteja lançado na matrícula, mas a pessoa está numa fase executiva, né? Ela está respondendo um processo, ela deu o imóvel, por exemplo, como garantia, num processo de fiança, de locação, e ela é devedora, seja ela o devedor principal ou o fiador. Então, por exemplo, se a pessoa, num processo de execução, ela vender esse imóvel para outra pessoa, ou a outra pessoa não se atentar que existe um processo em andamento, ela vai perder esse imóvel, entendeu? Ela vai perder porque ele já é uma garantia processual para o credor que começou o processo de cobrança, entendeu? Então, precisa analisar essa questão. Mas digamos que você tira a certidão de propriedade, e não tem nenhuma restrição. Digamos que você veja que ele não tem a dívida nos distribuidores cíveis, não tem a dívida fiscal, ou seja, o INSS não está, ou não esteja devendo para a fazenda pública, questão de impostos, aquela coisa toda, ele vai poder fazer essa venda normal, porque ele vai lá no cartório de notas,
lavra escritura e não vai ter problema nenhum, né? Então, olhou se não tem ação judicial, se não tem dívida pública, se não tem ação trabalhista também é muito importante. Então, tem que puxar todos nós. E no livro está especificando quais são as certidões que a pessoa precisa requerer para não ter o problema com a venda futura. Mas aí, só uma observação. Todo esse processo tem que estar tudo ok. Se tem, por exemplo, vamos supor que a pessoa que está vendendo não é as mesmas que estão lá, por exemplo, são os pais dessa pessoa que está vendendo. Então, você logo vê problema de falta de inventário, porque pode ser que os pais já tenham morrido e os filhos estão vendendo, porque aí chega a parte do desconhecimento. Ah, não fez o inventário. Vai ter que fazer o inventário, procurar advogado, fazer o inventário, regularizar, para depois essas pessoas poderem vender o imóvel. Então, às vezes a pessoa pode, o outro comprador pode estar achando, pô, esse cara está me enganando, mas na verdade não é enganar, tá? É desconhecimento. Pode acontecer também de enganar, mas a maioria das vezes é mero desconhecimento das pessoas. Então, basicamente é isso. Então, é bem complexo quando aparecem problemas na documentação. Então, é nesse ponto que você precisa de uma assistência, de um corretor de imóveis, que ele é o responsável técnico, até mesmo em questão processual, no judiciário, geralmente o juiz, quando vai julgar um caso como esse, ele sempre quer saber quem é o responsável técnico, né? Porque vai sobrar para alguém, o vendedor como o corretor. Então, por isso que é importante o corretor estar no ambiente da negociação, para que haja uma segurança no negócio, né? Inclusive, até não sendo muito achativo, eu estava falando no Brasil que é muito comum os nossos políticos, eles fazem as leis de acordo com o lobby, com o interesse de pequenas minorias. Então seria interessante que a categoria dos corretores de imóvel pudesse, de certa forma, presentear a população com que toda negociação imobiliária pudesse ter uma assistência técnica numa escritura, por exemplo, para evitar que muita gente compre imóvel e tenha problema lá na frente, entendeu? Sim. Então, às vezes, o interessante se fosse aprovada uma lei, né, dessa forma. Então, enquanto isso não acontece, as pessoas têm que utilizar de meios preventivos para que não tenha problema no futuro, né? É isso aí, mas o negócio é muito extenso. Mas digamos que a pessoa não queira contratar um advogado, não queira utilizar serviço de corretor, dá uma olhada no livro lá, que pelo menos algumas certidões ela vai, na hora que começar a aparecer lá um monte de processo, falou, pai, não consta débito, consta isso, consta aquilo, é a hora de chamar um profissional para analisar, porque nem sempre a impossibilidade de comprar o imóvel porque tem uma restrição. Não, às vezes é uma restrição simples. Você vai lá, manda a pessoa pagar, paga, resolve e você faz o processo todo para não ter nenhum problema no futuro, né? O livro é isso. O livro é um apanhado dessas circunstâncias todas, né? Entendi. Show de bola, show de bola. O mais interessante que tu me falou aqui, que eu consegui pegar e que eu acho interessante que quem está nos ouvindo agora, quem está nos assistindo agora, entenda, é que tu pode pegar um checklist do que tu precisa verificar, e aqui o Virgílio já deu aqui vários detalhes importantes para cuidar, e aí você pode ir checando cada um desses detalhes. Se tiverem todos ok, show de bola, tu pode fazer a compra, é bem provável que esteja tudo seguro. E quando você começar a encontrar alguns empecilhos, como alguma dívida, ou o caso de não ser o vendedor, o real dono do imóvel, aí é hora de você procurar uma assistência técnica, procurar um corretor, procurar um advogado com experiência nisso, para poder lhe auxiliar nesse processo e também poder resolver, se assim você quiser comprar, ou decidir não comprar mais, porque também pode ser a melhor solução decidir ir para um outro imóvel que vai ser mais fácil essa compra. Eu lembro que um tempo atrás, Virgílio, nós queríamos comprar um terreno aqui próximo aonde a gente mora,
e o terreno era bom, era um terreno... é, toda a parte técnica dele em relação a quantos metros quadrados ele tinha, ao preço que ele tava tudo ok. Mas teve uma hora que a gente percebeu que esse terreno estava com um processo de inventário e que ia ser bem complicado de se fazer esse inventário, porque eram muitos filhos, eram filhos que nem moravam aqui, boa parte deles, e que provavelmente ia demorar um certo tempo, 1 ano, 2, 3, até que esse processo acontecesse realmente. E aí no final a gente acabou decidindo não comprar mais esse terreno, porque ia dar muita dor de cabeça, ia dar muita dificuldade até que esse terreno realmente fosse nosso. Uhum. Exatamente. Foi a melhor atitude a ser tomada, né? Lembrando que tem situações que às vezes tem processos de inventários para ser feito e há solução, né? Por exemplo, hoje a gente tem a figura do inventário extrajudicial, que é feito num cartório de tabelião de notas. Geralmente ele é permitido fazer quando são maiores e capazes, não tem menor de idade, né? O imóvel está livre, desimpedido. Então, às vezes, você consegue fazer o processo de inventário em até 60 dias, né? Desde que reúna essas características, né? Para que esse inventário seja feito de maneira extrajudicial. Mas no caso que você está contando, que você contou, de vários herdeiros, de repente um herdeiro já faleceu, e aí fica mais complicado, porque aí esse herdeiro deixou herdeiro menores de idade, esse processo não dá para se resolver extrajudicial, tem que ir via judicial. Por isso que as pessoas precisam, à medida que o imóvel vai sofrendo alterações no seu direito de hereditário, vai passando de um para outro, ela tem que resolver essas questões para fazer o processo de inventário, para regularizar o imóvel, porque quanto mais se demore, quanto mais eventos vai acontecendo, mais complexo vai ficando para resolver a questão imobiliária. Tem situações, muitas das vezes, que a documentação se perde no tempo, que a gente fala no direito, na lei a lei de registros públicos, que é a lei 6.015, de 31 de dezembro de 2073, que ela especifica que o imóvel ele tem que ter o que a gente chama de princípio do conhecimento, tem que ter, a pessoa tem que ter todos os históricos no imóvel, né? Tem que ter a publicidade dos atos e tem que ter uma continuação da história do imóvel. Então, por exemplo, ficou lá, parou só naquele proprietário lá, é difícil depois, às vezes só por meio de processo de uso capião, que é a título ordinário ou extraordinário, dependendo do caso, né? Que possa vir a resolver a situação do imóvel. Então é bem complexo quando chega nessa questão de o herdeiro estar vendendo sem processo de inventário. É bem complexo. Sim, é verdade, é verdade. Virgílio, eu agradeço muito pela sua participação aqui. Foi realmente muito interessante trocar esse papo contigo, trocar essa ideia contigo. Se tu pudesse deixar 1 ou 2 dicas finais para aquele investidor, para aquele comprador que está querendo entrar nesse negócio, mas ele tem medo de investir, tem medo de dar o primeiro passo. O que tu poderia dizer para essa pessoa? O comprador, na verdade, quer comprar um imóvel, essas coisas, né? Isso, em geral. isso mesmo. Não necessariamente um negociante de imóvel, né? Isso. O negociante ele está acostumado a fazer. Eu sempre digo o seguinte: você precisa conhecer bem o imóvel que você está comprando, procurar tratar sempre com pessoas que estejam relacionadas ao título de propriedade. E a melhor forma de você começar a ver se o imóvel é aquilo realmente que não vai te dar problema é puxando o histórico desse imóvel, que é pela certidão imobiliária. Esse é um ponto. E verificar, aprender a verificar também como é que está a situação financeira dessa pessoa. Então, assim, conhece um pouquinho da parte do que é uma certidão de propriedade, o que é
certidão de débitos, de certidão negativa de débitos. A pessoa precisa realmente entender essa situação para ela começar a pensar em comprar um imóvel. Não, se ela não quiser aprender nada disso, não quiser saber sobre isso, não tem jeito. Vai ter que procurar um corretor credenciado pelo Cresce ou um advogado para assessorar. Senão ela vai acabar comprando uma coisa que ela pode vir a ter problema no futuro. Show de bola, show de bola. Virgílio, muito obrigado mesmo aí pela participação. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo o que você achou. Curte o vídeo se você gostou. Virgílio, se quiser dizer alguma última palavra aí, ou como é que a gente pode fazer para te encontrar, se alguém quiser trocar uma ideia contigo, se alguém quiser te procurar para ter alguma assessoria, como é que alguém pode te encontrar? Bom, a princípio eu queria agradecer a oportunidade, Rafael, de eu estar podendo falar com o seu público, né? E que, de certa forma, essa nossa entrevista venha ajudar as pessoas futuramente, que talvez não resolva os problemas dela, mas pelo menos dê um caminho para ela, né? Então, fico muito feliz pela essa oportunidade. E com relação a contatos, a pessoa pode simplesmente entrar. Então, a pessoa querendo passar tirar um esclarecimento, alguma dúvida, algum contato, ela pode passar um e-mail para virgiliomartins@yahoo.com.br, que aí eu posso esclarecer com o maior prazer. Show de bola. Mas então é isso, pessoal. Obrigado, Virgílio, mais uma vez pela participação. E a gente se vê então no próximo entrevista ou no próximo vídeo. Até mais. Okay. Obrigado, Rafael. Um abraço. Até mais, Virgílio. Tchau.